Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos falando da disciplina Enfermagem Cirúrgica. Nesta aula trabalhamos o item 6 do seu material, alterações fisiológicas e complicações no pós-operatório. Vamos abordar agora o item embolia pulmonar, ligado ao pós-operatório. E aqui a gente vai entender sobre a embolia e também sobre os cuidados de enfermagem básicos relacionados a esse processo de cuidado do paciente pós-operatório. A embolia pulmonar é literalmente uma complicação muito comum nas cirurgias, ok? Muito comum, mas é importante que a gente observe porque ela é um risco grave de morte para o paciente, ok? E principalmente é muito comum nas cirurgias cardíacas e vasculares. Tá? O coágulo, como você já viu nas aulas anteriores, o coágulo móvel, que a gente chama de êmbolo, ele cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai para o coração e do coração ele vai para o pulmão e ele entope literalmente uma veia ou uma artéria, né, pulmonar, e isso faz com que acabe com que uma região do pulmão tenha uma falência na sua função de oxigenação. Ok? Então a embolia pulmonar vai estar relacionada com uma falência em uma área pulmonar, mas vai trazer também uma alteração na oxigenação do paciente. Ok? Então entenda esse processo. Esse processo da embolia pulmonar, ele ocorre a diminuição do fluxo de suprimento também de oxigênio no nosso corpo. Então, se eu tiver literalmente um paciente que já tem um comprometimento respiratório e que tem uma embolia pulmonar, esse comprometimento agora está sendo agravado e literalmente pode levar ao óbito do paciente. Por isso é um fator bastante importante eu estar atento literalmente nos cuidados de enfermagem no período pós-operatório com esse paciente relacionado a risco de embolia pulmonar. Então, nesse sentido, se o êmbolo ele obstrui uma artéria pulmonar principal, por exemplo, o paciente ele pode ir a óbito. Então, quanto maior essa área, literalmente, de obstrução do pulmão, o paciente pode ir a óbito. Entendeu a lógica? Ótimo, então. Vamos lá. Quais são os sinais e sintomas relacionados à embolia pulmonar, professor? A principal característica é a dor aguda no tórax, tá? De maneira súbita, repentina, começa a ter dor no tórax, e aí já relaciona o paciente pós-operatório cardíaco, pós-operatório vascular, e ele teve uma dor no tórax. Isso pode ser uma embolia pulmonar. Entenda e agregue outros sinais e sintomas que você pode observar. Além da dor, pode apresentar pele fria, pálida e cianótica, diminuição, por exemplo, da circulação nas extremidades, e ele pode apresentar dispneia, que é dificuldade de respirar, ok? Aqui eu tenho uma tríade importante para poder identificar a embolia pulmonar, de maneira na anamnese, nos cuidados de enfermagem. Quais são os cuidados? Literalmente é uma situação de emergência, então eu tenho que comunicar à equipe que aquela é uma situação de emergência e comunicar ao médico imediatamente, tá? Agora eu tenho que fazer isso, tá? Administrar também medicação prescrita anticoagulante, que estiver literalmente na prescrição médica para o tratamento pós-operatório. Essa medicação ela vai favorecer com que tenha uma diluição, tá? Literalmente de algum trombo que tenha sido formado e para aqueles pacientes que não tenham nenhum trombo, literalmente favorecer a não agregação plaquetária e também, obviamente, a não formação de trombos, tá bom? Uma observação importante a respeito dos cuidados de enfermagem, que a conduta de enfermagem ela é essencialmente preventiva, tá? E assim evita todos os fatores que favorecem a formação de trombos. Então, a movimentação passiva no paciente, a movimentação ativa no paciente, todos os processos de avaliação que foram feitos no pré-operatório são importantes. Os exames pré-operatórios já indicam para a gente os fatores possíveis de risco de desenvolver um trombo, por exemplo, ou não, e aí a embolia pulmonar. Outros tipos de fatores também relacionados a alguns fatores de risco do paciente obeso, por exemplo, idoso, por exemplo, que traz o risco de formação de trombos e aí é o risco também de embolia pulmonar, ok? Então, relembrando e visualizando aqui, nós temos um trombo que é formado, um coágulo que é formado literalmente lá nas veias profundas das pernas, via retorno venoso, ele vai para a veia cava, ele vai para dentro do coração e dentro do coração, quando ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito e ele é bombeado para o pulmão, na pequena circulação, como você já viu lá em anatomia. Nesse processo de bombeamento, ele pode parar literalmente em uma artéria pulmonar,
que vai fazer o processo de troca gasosa, e aqui eu tenho uma obstrução de uma artéria principal, onde eu tenho literalmente a falência no funcionamento de uma porção gigante aqui do pulmão, ok? É importante que eu entenda isso. Aqui mais um exemplo onde eu tenho uma falência em toda essa região também aqui da região pulmonar. E isso vai trazer a dispneia, vai trazer a dor, literalmente torácica súbita nesse paciente. E eu tenho que entender que pode acontecer também a cianose nas extremidades por conta da carência de oxigênio que isso aqui vai causar. Tá? E a dispneia vai fazer também com que ele aumente essa frequência, tá, respiratória, justamente para suprir essa necessidade que agora não está sendo suprida dentro da corrente sanguínea, tá bom? Outra questão importante são as complicações. A embolia pulmonar ela ainda pode ter complicação para o paciente, tá? As complicações, elas podem ocorrer em cerca de 15% dos casos de trombose venosa profunda, tá? Então, a trombose venosa profunda, 15% delas podem trazer embolia pulmonar, só para você ter uma ideia. Isso acontece com cerca de 22% dos pacientes em internação por conta daquelas origens que falamos anteriormente. O poder, literalmente, de morte, infelizmente, da embolia pulmonar, ela chega a 21,9% de todos os casos de embolia pulmonar. Por isso que é um fator importante. Eu prevenir o processo de desenvolvimento de trombo, a heparinização, os cuidados de enfermagem, a mudança de decúbito também, que é importante. E também identificar precocemente a embolia pulmonar, porque aí eu tenho uma taxa maior também de reverter essa situação e, claro, evitar a morte ou o óbito do paciente, ok? Bom, vimos nessa aula o item 6 do seu material e falamos sobre alterações fisiológicas e complicações no pós-operatório, especificamente falamos sobre a embolia pulmonar. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.